Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria vamos dar sequência aos estudos bíblicos das nossas lições. Veja, lição 10, o plano de livramento e o papel de Esté. Nosso texto bíblico, Esté capítulo 4, versículo 5 ao 17 e capítulo 5, versículo 1, versículo 3 ao 3 e verso 7 e 8. Vamos dar sequência, veja falando no tópico 1, lamento, choro, compadecimento, um obstáculo real, autoritarismo e morte. Estes são os subtópicos do tópico 1. Veja, primeiro Deus, depois o homem, confiando na providência divina. Confiar em Deus não é tentá-lo. No último tópico, prudência, preparação e ação, estendendo o cetro. Este é o nosso assunto da aula de hoje. Amém? Então, queridos, vamos para o nosso comentário. Veja. Esté capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube que o que lhes acontecera, rasgou as suas vestes e se vestiu de pano de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade com grande clamor amargo. Isto mostra a sabedoria de Deus clamando no meio da praça, no meio da rua, no meio da esquina, dos portais, e dizendo que os homens estão à beira da morte e o homem precisa encontrar a salvação. Aqui nós temos a sabedoria de Provérbios, capítulo 8, ok? Mostrando esta verdadeira palavra. Então, continuando, Mardoqueu, vestido de pano de saco, não podia entrar nas portas do rei por causa das vestimentas inapropriadas. Então, era como se ele já estivesse no luto, propriamente dito. Mas, simbolicamente, ele estava se humilhando. Embora não tivesse acesso às portas do rei, ele tinha acesso a Deus por meio da sua fé. Ele sentia no seu coração que podia mudar aquela situação. Por isso que ele disse, se você não quiser fazer isso, Esté, Deus vai mandar um meio, não sei de onde, ele vai salvar o seu povo. Então Esté está à disposição de Mardoqueu, depois dessa bronca, né? Parecia que Mardoqueu estava sendo testado, porque Esté disse que havia um problema de chegar até o rei, porque só poderia chegar se o rei o chamasse, e como ela não havia sido chamada há 30 dias, então ela tinha que arriscar sua própria vida para poder salvar a vida do seu povo. Então aqui Esté é um tipo de Cristo. Amém? Então, como ela já estava dentro do decreto da morte, porque ela era do povo judeu, então não tinha escolha. Já que havia uma morte pré-meditada para o povo, inclusive ela, foi o que Mardoqueu disse. Você está pensando porque está no palácio, porque é rainha, porque está aí ao lado do rei, não vai pegar você o decreto? O decreto está dizendo que você está no meio, porque você é judeu, você é do povo dos judeus. Então veja, Esté disposta a morrer em nome de uma causa. Os meios de um vencedor. Veja, chorar, prantear diante de Deus e jejuar. Então o jejum aniquila problemas. Veja, 3 dias de jejum. Todo o povo deve jejuar em Suzã. Esté com as moças também jejuarão. Chorar em oração tem um poder transformador. Veja, movimenta os braços de Deus. Esta é a forma de que Deus trabalha em favor daquele que se humilha. Porque a humilhação apressa o movimento dos braços de Deus. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará.
O Senhor vestido de glória no seu trono. Ele não permanece inerte, paradão, sem fazer alguma coisa. Quando ele vê os seus filhos vestidos de saco e de cinza, esperando a mudança das circunstâncias em seu favor, então Deus se move para o louvor da sua própria glória. Então, diante desse decreto do rei, é chegado a ordem em todas as províncias. Havia entre os judeus grande pranto, com jejum, choro, lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Vem ao conhecimento de Ester que também muito se entristeceu. Primeiro, por ver Mardoqueu vestido de pano, sem saber ainda da notícia. Ela envia roupas para Mardoqueu e ele não aceitou. Mardoqueu estava semeando para um breve futuro. Veja, semeando. Quem semeia vai colher. Haverá um tempo da sua colheita. É hora de sair do silêncio, exercitar a obra da fé. A história vai ganhar um outro rumo, porque Mardoqueu estava em posição de luta. Ester mandou chamar Ataque, e Mardoqueu em posição de luta, e Ester enviou Ataque, este que era servo de Ester, amando do rei que o servia. Chegou a hora de orar e buscar a Deus. Roupas de sacos e de cinzas falam muito alto dentro do propósito. Porque humilhai-vos e o Senhor exaltará. As roupas reais estão bem ali à frente. Deus sabe exaltar o humilhado. Ester precisava saber o que estava acontecendo. Mardoqueu lhe contou tudo por meio de Ataque. O rei precisava saber o que estava acontecendo. Mardoqueu, Ataque, Ester, rei. O crente, o Espírito Santo, Jesus e o Pai. Nós não sabemos pedir como convém. Por isso que nos é dado o Espírito Santo intercessor, que intercede com nós, por nós, com gemidos especiais, conforme Romanos 8:26. Mardoqueu rogou-lhe, pedindo a Ester que se apresentasse ao rei em favor do seu povo. Que ela fosse diante do rei e lhe pedisse misericórdia em favor do seu povo. Deus tem nos dado presentes espirituais. A salvação por meio do Senhor, seu Filho amado. O Filho enviou o seu Santo Espírito. E o crente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva ao Filho. O Filho nos leva ao Pai. Os dois advogados estão a nosso favor. Quem nos condenará? Quem nos matará? Se é Cristo quem morreu e ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Os anjos estão também trabalhando em favor dos que hão de herdar a salvação. Veja que os anjos de Deus também trabalham entre o trono e a nossa casa. Os anjos tiveram um papel fundamental na vida de Cristo. Por exemplo, lá no deserto e em muitas ocasiões. Mesmo Jesus tendo o Espírito Santo, e mesmo assim os anjos o serviam. O trabalho dos anjos está na Bíblia. E ela não elimina a obra desses seres angelicais, desses seres celestiais. Eles são mensageiros de Deus. Amém? Ataque servia a Ester e ao rei. Então é um tipo de um anjo que serve o crente e serve a Deus. Amém? Esse é o anjo que o Senhor disse. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 37. A morte de um lado e Ester no meio.
a morte também do outro lado. Esté capítulo 4, versículo 11. Todos sabem, no reino, qualquer homem ou mulher que entrar na presença do rei, no pátio interior, sem ser chamado, só uma sentença: a morte. Só escapa se o rei estender para ele ou ela o cetro de ouro. O que é o cetro de ouro? É o bastão que está na mão do rei, que ele, ao colocar à disposição, Esther poderia segurar na ponta daquele cetro, que serviria de exemplo de vida. Era a graça sendo estendida. Aleluia. Só escapa se o rei estender para ele ou ela o cetro de ouro para viver. Deus estendeu o seu cetro de ouro a nós. O cetro é Cristo, é a nossa vida. Nós estamos agarrados com Jesus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós seguramos no cetro e o Senhor teve misericórdia de nós. Esther estava há 30 dias sem ser chamada para entrar ao rei. A intercessão e a oração de Mardoqueu era para que sua petição chegasse ao pátio interior, simbolizando o lugar santíssimo, aonde está o rei. Deus, por meio de Jesus, a nossa oração chega lá. Jesus é o vivo novo caminho, que através dele nós adentramos as regiões celestiais. O lugar santíssimo só entra dentro se for por Jesus, se segurar na ponta do cetro. Aleluia. Interceder é entregar-se à morte em favor de alguém ou de uma missão. Interceder é ter fé que Deus nos ouvirá por causa do seu grande amor por nós. O intercessor, ele é um adorador. E quem adora tem favor de Deus. Esther seria a primeira pessoa a morrer por causa de Amã. Por quê? Porque se ela não fosse aceita, o rei o mataria. Porque o rei não chamou ela. Então ela seria a primeira pessoa a morrer por causa de Amã. Porque ela não poderia ir ao rei sem ser chamada. Então estava correndo risco de morte antes do decreto da morte. Esther seria a primeira pessoa a morrer por causa de Amã, porque ela tinha que ir ao rei, mesmo sem ser chamada. É que nem ela pensasse: já vou morrer mesmo pelo primeiro decreto e eu não posso aceitar essa injustiça, então eu tenho que ir ao rei, nem que custe a minha própria vida. Então, já que ela ia morrer pelo decreto injustiçado, ela foi diante do rei. Então Deus tinha que trabalhar no meio das injustiças. E pense como Deus fica irado quando tem injustiça. Por isso que o crente tem que ficar em Deus, porque o Deus é o nosso vingador. Não é nós que vamos vingar, é o Senhor. Do Senhor é o furor, do Senhor é a vingança. Então, entregue ao Senhor todas essas coisas que acontecem. Mardoqueu não vai se calar, capítulo 4, versículo 14. Se de todo te calares, Esther, de outra parte se levantará o socorro e livramento para os judeus. Deus tem sempre um escape para o seu povo. A obra de Deus não pode sofrer dano de continuidade. O motivo maior do trabalho de Mardoqueu era o seu povo, o povo de Deus. E quem sabe, se não foi para tal Esther, esse é o tempo da qual Deus está colocando você como rainha nesse reino, da qual você tem sido levantada para este negócio. Aleluia. Deus tem uma pessoa certa para a hora determinada. Esta pessoa era Esther. Hora certa e a pessoa certa. Esther estaria ali
para executar o plano de Deus. Então a morte do decreto pegaria Esther, porque ela era do povo judeu. Ela enfrentaria a morte antes da morte. Jesus venceu a morte no meio da morte, na morte. Então foi a melhor solução quando Deus está no comando. Jesus venceu a morte morrendo. Você não ficará sem saber aquilo que o Espírito Santo fará, porque ele revelará todos os mistérios aos seus santos profetas. Então, a nossa comunicação com o Espírito Santo é fundamental. Precisamos estar em contato continuamente. Capítulo 4, versículo 16 de Esther: vai, ajunta todos os judeus que se acharam ou que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais, por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e minhas servas também vamos jejuar. Depois eu irei ter com o rei, mesmo que custe a minha própria vida. Ela mesma disse: se morrer, morrer, morra. Ela falou isso. Se morrer, morreu. Eu vou lá, mas eu preciso ser crente. Eu preciso estar em paz com Deus. Eu preciso estar em oração. Olha aí, meus irmãos, morrer crente. Ela sabia que poderia morrer, mas ela disse: vamos orar, vamos interceder, vamos estar prontos, vamos morrer crentes. O jejum tem um poder extraordinário. É uma arma poderosa para abrir portas. A oração enche o altar de incenso e propicia o mover do trono de Deus. A intercessão muda a circunstância e o louvor abre as portas fechadas. 3 dias é o tempo perfeito para Deus operar. Até o próprio Jesus também jejuou. E ele disse: estou jejuando hoje, porque ele disse: não beberei do fruto da vide até aquele dia que eu beba convosco de novo. Então ele absteve-se do fruto da vide. Ele está em jejum. Não beberei do fruto da vide até aquele dia que beba de novo no reino de meu Pai. A última atitude de Esther: irei ter com o rei. Deus faz o impossível para seus amigos mais íntimos. Estava em oração. Então, quem está em oração está em intimidade. E Deus tem uma grande surpresa para os seus íntimos. Deus tem um parênteses em suas leis. Ele diz, no meio da lei, que dizia que aquele que fazia o mal, por exemplo, aquele que adulterar, aquele que matava, a lei dizia: vai morrer. Mas Deus fazia um parênteses mesmo nesta lei: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Não depende do homem, a misericórdia é de Deus. Então Deus colocou um parênteses: eu vou salvar quem eu quiser salvar. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, veja que Davi pecou no adultério com aquela mulher, Batseba. Mas mesmo assim, a lei não matou, porque Deus colocou um parênteses. Está lá no livro de Hebreus, ou no livro de Romanos, capítulo 9, onde fala que Deus disse: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Isso foi dito a Moisés, quem foi o legislador, aquele que promulgou a lei. Então, Esther não morre, porque Deus disse: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ela vai diante do rei, sem ser chamado. A morte está bem pertinho, mas Deus bateu o martelo e disse: Esther não morre. Ela tem a graça. Esther trabalhando segundo a justiça, Deus disse: jamais morrerá. A intervenção de Esther por meio de seu apelo no 3º dia. Ela está disposta a entrar na presença do rei, porque ela já está como Cristo após o 3º dia, com o corpo ressurreto, com o corpo imortalizado. A morte pode vir, mas ela está em justiça e em Deus, porque ela está no 3º dia.
A luta não deve tardar mais do que 3 dias. Deus estabeleceu 3 opções a Davi. A primeira opção, 3 anos de peste. Segunda opção, 3 meses de perseguição, a espada. E a última, 3 dias na mão do Senhor. Davi escolheu 3 dias na mão do Senhor. É 3 dias mesmo, meus irmãos. Jesus optou por 3 dias. Esther esperou ao 3º dia. O 3º dia é o dia da ressurreição. Então, coloque as vestes reais. Foi isso que aconteceu no 3º dia. Esther colocou as vestes reais. No 3º dia, Jesus colocou as suas vestes reais. Aleluia. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-se nele. Por meio do louvor e da adoração, nos colocamos diante de Deus, de frente ao trono. Deus sempre está à nossa espera, como aquele pai que esperava o filho, em Lucas capítulo 15. A gratuidade, voltando à fita, a gratuidade da vida. Esther segurando na ponta do cetro. Então, a gratuidade da vida estava no cetro, que representa a autoridade do rei. O cetro estendido é a graça que vem de Deus, que nos favorece e estabelece a salvação pela graça. Só os favorecidos podem alcançar a ponta do cetro. Só os favorecidos podem alcançar a salvação, porque ele segura na ponta do cetro. O que significa alcançar a graça diante do rei? Devemos encontrar o favor do rei. O que significa encontrar o favor do rei? Veja, até metade do reino se dará. E o que significa até metade do reino se dará? Todos os seus pedidos são bem-vindos. Aleluia. Este é 5, versículo 5. Então disse ao rei: avisai a Amã para que se cumpra a vontade de Esther. Vieram, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Aí nós estamos começando o caminho para a lição de número 11. A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Ok? Porque vai chegar o dia da... Presta atenção. A caça e o caçador. Está chegando o dia do caçador. Porque a lição de número 11 mostra isso. Veja, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Está chegando o dia do caçador. Está havendo muitas injustiças. Deus no controle e trabalha em meio às injustiças. E quando há injustiças, Deus se levanta do trono e fica furioso. Então, quando Esther contou para o rei Amã do lado, que Amã não prestava para nada, o rei se levantou e saiu, foi para fora do pátio e se enfureceu. Assim que Deus fica diante das injustiças. Não se preocupe. Os olhos de Esther declaravam o que seu coração queria dizer. A graça estava com ela. O reino atende. Veja o versículo 6 do capítulo 5. O rei disse: qual é a tua petição? Disse 2 vezes. E te será concedida. O Espírito Santo sabe esperar. Saiba esperar. Se você tem o Espírito Santo, fica na tua. Fica aí quietinho. Ele sabe trabalhar. Ele trabalha à medida que as rodas caminham. Então fica quietinho, porque na hora certa, na hora do caminhar, o Espírito Santo vai estar com você. Ezequiel 1:21. Conheça a arte de esperar. Esther esperou, irmãos. Marcou o banquete, falou com o rei, depois falou com o rei e com a Amã, e depois falou de novo. Isso já no 3º dia. Veja que ela revelou só no 3º dia. Porque no 1º dia, quero uma reunião. No 2º dia, quero uma reunião com você e com a Amã, ó rei. E no 3º dia, a Amã se
vangloriando, dizendo: a Esté está chamando o rei e eu sou o único aqui do palácio que fui chamado pela rainha. Não sabe ele que o caçador está ali. Esté convida o rei e Amã, isso está no verso 9. Amã saiu alegre, com sorriso e bom ânimo. Só foi até esse sorriso e bom ânimo quando viu Mardoqueu na porta da entrada do rei. Mardoqueu sem se curvar e sem se mover diante dele. O coração de Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Cadê o bom ânimo? Cadê o saiu alegre? Conforme o versículo 9. Então veja as duas faces do coração de Amã. A alegria de Amã se esvai quando não recebe a glória toda. Ele queria a glória do Mardoqueu. Este Amã é o tipo de Satanás, porque ele quer 100% da glória. Ele quer a glória total. Veja, a morte de Amã será iminente. Ninguém luta com Deus em relação à glória. Deus é Deus e não tem mais ninguém. Ao Senhor toda honra e toda glória, digno para todos sempre. Amém.